Olá, pessoal. Estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir e orar a palavra de Deus hoje. E olha que palavra mais edificante, mais linda no dia de hoje. Vamos lá. Está em Marcos, capítulo 6, versículos de 14 a 29. O rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tornara célebre. Dizia-se: João Batista ressurgiu dos mortos e por isso o poder de fazer milagres opera nele. Uns afirmavam: é Elias. Diziam outros: é um profeta como qualquer outro. Ouvindo isso, Herodes repetia: é João, a quem mandei decapitar. Ele ressuscitou. Pois o próprio Herodes mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com a qual ele se tinha casado. João tinha dito a Herodes: não te é permitido ter a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo. Não o conseguindo, porém, pois Herodes respeitava João, sabendo que era um homem justo e santo, protegia-o quando o ouvia. Sentia-se embaraçado, mas assim, de boa mente, o ouvia. Chegou, porém, um dia favorável em que Herodes, por ocasião do seu aniversário, deu um banquete aos grandes da sua corte e aos seus oficiais e os principais da Galileia. A filha de Herodíades apresentou-se para dançar com grande satisfação de Herodes e dos seus convivas. Disse o rei à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: tudo que me pedires te darei, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à sua mãe: que hei de pedir? E a mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Tornando logo a entrar apressadamente à presença do rei, exprimiu-lhe seu desejo: quero sem demora a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se, todavia, por causa da sua promessa e dos convivas, não quis recusar. Sem tardar, enviou um carrasco com a ordem de trazer a cabeça de João. Ele foi decapitado no cárcere. Trouxe-lhe a cabeça num prato e deu à moça, e esta a entregou à sua mãe. Ouvindo isso, seus discípulos foram tomar o corpo e depositaram num sepulcro. Essas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos cure e nos liberte. Amém? Amados, essa palavra, ela tem muitas coisas que nós podemos aproveitar, né? Nós podemos levar para a nossa vida. Uma delas estavam questionando quem era Jesus. Para cada um, Jesus era uma coisa, mas para Herodes era João Batista que ele havia matado. Por que ele relacionou a João Batista? Porque ele tinha um remorso e a sombra de João Batista estava com ele, né? Ele sempre voltava e pensava no que ele havia feito a João Batista. Ele não tinha paz, ele tinha um peso na consciência, pois ele sabia que tinha feito algo que não era o que ele queria fazer, mas ele foi obrigado diante de uma promessa, né? Ele prometeu e aquilo o assombrava, porque ele, como diz a palavra, gostava de ouvir João Batista. Muitas vezes nós gostamos de ouvir as pessoas que pregam o evangelho. Nós gostamos de ouvir tal padre, nós gostamos de ouvir tal pregador, nós compartilhamos as lives, compartilhamos o que as pessoas falam, compartilhamos a oração das pessoas, achamos lindo, mas muitas vezes não conseguimos praticar 1/10, 1/3 daquilo que as pessoas falam, que está exatamente dentro da palavra de Deus. Então, melhor ser obedecer o que ouvimos do que somente gostar,
Podemos gostar de muitas coisas, mas até cumprir aquilo que está sendo dito, há um longo caminho e nós precisamos empreitar esse caminho, meus irmãos. É difícil? É, mas não é impossível. O próprio Jesus veio ao mundo e na nossa condição cumpriu. Então, ele veio cumprir na nossa condição de homem. Ele veio aqui não somente na condição de Deus, mas na fragilidade de homem, e ele conseguiu cumprir. Então, nós também podemos, fazer a vontade de Deus. Outra coisa que me tocou muito nesse evangelho é a situação de Herodes, porque ele prometeu e teve que cumprir. E a pior coisa que existe em um homem é não ter o poder de decidir sobre a sua vida, sobre as suas relações, sobre as suas coisas, sobre o que ele deve fazer ou não. E hoje em dia, muitas pessoas estão presas a promessas, a favores. Por isso, nós temos que tomar cuidado para não ficarmos refém de pessoas, de grupos, de ideologias, Por quê? Porque nós precisamos fazer aquilo que está no nosso coração, aquilo que Deus colocou em nosso coração, fazer a vontade de Deus. E muitas pessoas, elas se vendem por migalhas. Nós vemos aqui, ele ofereceu metade do seu reino por causa de uma dança. É uma migalha. Então, ele ficou tão envolvido com o momento e ele acabou vendendo aí a sua opinião, vendendo a sua honra, a sua palavra por causa de uma dança sexualizada que aquela menina tinha feito ali, Então, muitas pessoas têm se corrompido por causa de um emprego, por causa de um favor. Então, nós precisamos rever as nossas vidas e fazer aquilo que está na nossa consciência e no nosso coração. Não podemos e não devemos fazer pactos e deixar o nosso nome, a nossa reputação à mercê por causa de favores. Temos que ser de Deus, honestos e justos. Isso é o que o Senhor nos pede no dia de hoje. A exemplo do que aconteceu com Herodes, nós precisamos e devemos ser livres, porque a maior coisa, a melhor coisa que existe na humanidade, que nós ainda temos, graças a Deus, é a liberdade. Pode ser que um dia seja cerceada a nossa liberdade de dizer, de falar, de expressão. Enquanto a temos, usemos em favor do Evangelho de Jesus. Amém? Fiquem com Deus. Deus nos abençoe.